Boa noite a todos. Estou abrindo por acaso o livrinho Sementes de Felicidade. O pessimismo não resolve. Traz atrapalhos e dificuldades à sua vida. Não o deixe entrar. Operar em pessimismo é perder a confiança na força que Deus lhe deu. É rebaixar-se, deixar-se vencer. Levante a cabeça. Você tem mais valor do que pensa. Enfrente os problemas confiante na vitória. Espere a concretização. Preencher-se de sadia esperança é pôr-se a caminho para Deus. Então peço que todos agora fechem os seus olhos, respirem profundamente e se conectem com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre de luz. Pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco na noite da nossa palestra, que se façam presentes mais uma vez, sempre nos dando o discernimento necessário para que possamos entender as suas palavras e lembrar sempre de colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pela semana que se foi e já aproveitamos para agradecer a semana que está iniciando. Obrigado pela chuva. Pedimos que essa luz maior que está sobre nós nesse instante adentre os nossos lares, limpando cada ambiente, adentre os nossos ambientes de trabalho. Limpem a nossa cidade, nosso estado, nosso país, os nossos governantes. Pedimos também que adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios e todos aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, nesse instante, que a sua mão amiga e a sua luz se estenda sobre todos. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, do livro de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no capítulo 3, página 45, falamos a respeito da terapia da raiva, no livro Conflitos Existenciais. Todos nós evoluímos passo a passo, sem saltos de larga conquista, superando etapas desafiadoras para liberar novos desafios. E nesses tentames é natural que nos equivoquemos. Daí a necessidade de reiniciar a jornada sem traumas ou desconfortos, pois a meta é uma conquista harmônica. Em nosso processo evolutivo, nós não damos saltos, nós caminhamos passo a passo. Mas o fato do Espírito Joana de Ângeles nos alertar a respeito do passo a passo significa que nós não podemos ficar passivos, nós não podemos ficar esperando, significa que nós precisamos conquistar a cada dia as distâncias que avançamos no nosso processo evolutivo. Esse passo a passo significa que nós precisamos estar a caminho, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos fazer a nossa parte. Se alguém nos aponta que é possível queimar uma etapa, se alguém nos aponta e nos diz que é possível um salto quântico, nós estamos nos iludindo. Nós só vamos conquistar novos patamares quando nós conseguimos superar o desafio que se apresenta. Superar etapas desafiadoras para liberar novos desafios. Não há como nós saltarmos por cima de uma lição. Não há como nós pularmos um tema de casa. Nós precisamos passar pelas circunstâncias e pelas situações, precisamos nos fortalecer e compreender aquilo que nos alcança e precisamos superar aquele momento para aí sim alcançarmos novos patamares, novos desafios. Ninguém consegue superar alguma coisa que nunca superou, que nunca encontrou, que nunca conseguiu desenvolver, quando está passando por isso pela primeira vez. E quando a gente faz, como a gente está na tentativa de acerto e de erro e de acerto,
é muito provável que a gente se equivoque nesse processo. A gente cometa enganos. É muito provável que a gente erre tentando acertar. E nós precisamos, quando isso ocorre, nós precisamos reiniciar. Sem traumas ou desconfortos. Pois a meta é aprender, a meta é evoluir. A meta é uma conquista harmônica. Então a gente não pode se traumatizar. A gente errou. A gente reinicia, a gente volta para o caminho. É como se estivéssemos em uma jornada, em uma estrada, e eventualmente saíssemos da estrada, adentrássemos os lugares de topografia difícil, no meio dos espinhos, no meio das macegas, e percebêssemos então que estávamos nessa condição, automaticamente ou percorremos o caminho de volta, ou seguimos em frente e vamos ajustando o nosso caminho para voltar àquilo que é a jornada que precisamos seguir. Sem se culpar, sem se traumatizar, sem se desequilibrar. Porque a meta diante dos desafios não é essa. Sentir raiva durante esse processo é perfeitamente natural, pois a raiva é uma poderosa energia que possuímos para combater um ambiente hostil, de modo a criarmos um local pacificado e mais acolhedor no contato com os outros. Então, agora nós temos aí a moda do divertidamente, onde nós vemos, nós percebemos uma personagem que encontra as suas emoções e os seus sentimentos e tenta compreender o que está acontecendo consigo e tenta trabalhar essas emoções para alcançar aí a idade adulta. E nós temos lá a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo e o medo. São as emoções básicas. E cada uma delas tem uma função. Claro que a gente observa isso e a gente faz uma concepção muito mais complexa, muito mais enriquecida, mas essas energias poderosas que estão em nós, são as emoções e os sentimentos, elas fazem com que a gente se expresse e que a gente reaja diante daquilo que nos cerca. Então a raiva, ela está colocada para nós porque numa situação onde nós estamos em um ambiente hostil, o ambiente que nos cerca, ele não é amistoso, ele não é pacífico, nós nos sentimos pressionados, nós nos sentimos amedrontados e nós precisamos reagir. A raiva é um sentimento de reação, aonde alguma coisa externa precisa ser combatida, precisa ser entendida, precisa ser harmonizada. A raiva é quando nós precisamos agir fora de nós, ao nosso redor. Nós buscamos essa energia, nós mexemos com esse sentimento e conseguimos harmonizar o campo que nos cerca, conseguimos pacificar, conseguimos tirar aquela hostilidade que estava tirando a nossa tranquilidade, o nosso sossego. A raiva é para mexermos no ambiente. O contrário da raiva, a gente pensa que é a paciência, mas não é. O contrário da raiva é a tristeza. A tristeza é quando nós temos algo dentro de nós que precisa mudar. E onde nós não conseguimos negociação. Então, se a gente observa a morte é uma coisa que está junto, ela convive, ela acompanha aqueles que vivem, aqueles que estão encarnados. E a morte de alguém pode nos deixar tristes, mas não tem como a gente negociar com a morte, não tem como voltar atrás, não tem como substituir a pessoa, não há como mudar aquela situação externa, aquela situação de fora não pode ser mudada. A única alternativa é mudar dentro. Nós precisamos fazer o luto, precisamos aceitar que ele aconteceu, precisamos dar tempo ao tempo e precisamos lá na frente superar aquele momento de tristeza. Raiva é para mudar fora, tristeza é para mudar dentro. 1,
é o oposto do outro. O problema é quando nós não entendemos esses mecanismos e nós utilizamos errado ou nós adoecemos essas energias das emoções. Quando nós utilizamos errado a raiva, quando nós adoecemos a energia da raiva, precisamos aprender para que serve e precisamos nos comportar de acordo nesse processo. O problema da raiva é a utilização equivocada que fazemos dela, fragmentando seus atributos e adoecendo o sentimento, levando seus desdobramentos até as raízes da doença e da loucura, fazendo sucumbir o corpo e padecer o espírito. Então, quando a gente não sabe como utilizar a raiva, ou quando a gente utiliza a raiva para qualquer coisa, a todo momento, ou quando a gente concentra essa raiva em algum aspecto particular, nós entramos no ódio, nós entramos na ira, nós nos desequilibramos, nós partimos para a agressividade, nós estamos utilizando de maneira equivocada a emoção raiva. Nós estamos utilizando ela de forma constante, a todo momento, desequilibradamente. Então, quando nós carregamos esses aspectos por demasia, ou valorizamos esses aspectos em demasia, nós vamos adoecer o corpo e vamos adoecer o espírito. O corpo padece e o espírito padece. Um indivíduo motivado constantemente pela raiva, muito provavelmente pode até adoecer o corpo nos aspectos das doenças cardíacas. E um indivíduo que tem excesso de raiva e de ódio em si, acaba desarticulando o seu espírito, que pode, inclusive, sofrer aspectos de loucura. Então nós precisamos não problematizar, nós precisamos entender e saber utilizar de forma o mais correta possível, compreender esses sentimentos, entender que eles existem e que eles fazem parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos saber como utilizá-lo e quando utilizá-lo e para que utilizá-lo, coisa que nós podemos aprender. Diante de processos envolvendo a raiva, quando em confronto, necessário ter coragem para adiar decisões, responder somente para esclarecer, discutir somente em autodefesa, pois nosso ego está precipitado, nossa postura será inadequada e depois seguida de arrependimento. Então, quando nós somos confrontados, quando nós estamos em processos muitas vezes de confronto, em processos de decisões, e que nós somos confrontados e sentimos esse sentimento, essa emoção vir à tona, sentimos a raiva se manifestar, nós não devemos tomar decisões. Porque quando a gente toma uma decisão e a energia que está nos movendo é essa, muito provavelmente nós vamos tomar decisões equivocadas. Se nos processos de confronto, quando as pessoas esperam que a gente participe com alguma resposta, às vezes é necessário calar, às vezes é necessário esperar. Porque a gente pode responder e depois pode se arrepender do que disse, do que fez e de como fez. Se a gente entra num processo de discussão, de bate-boca, de toma lá da cá, isso entra num processo de avolumação, entra num processo de aumento do sentimento negativo, que leva as pessoas muitas vezes a se agredirem. Não é difícil a gente ouvir a notícia, ver na televisão, nas redes sociais, indivíduos que por motivos qualquer, às vezes o carro enrosca no trânsito, os indivíduos começam a discutir, bater boca, aquilo vem crescendo, cresce, eles partem para agressão, e daqui a pouco alguém tira a vida de alguém por uma bobagem. A raiva, que deveria ser uma energia positiva, capaz de motivar as realizações do indivíduo no ambiente em que ele está inserido, acaba destruindo uma vida e acaba enlouquecendo e desequilibrando a outra. E às vezes é um sentimento que foi potencializado e que não foi bem utilizado
pelas pessoas. As pessoas se movimentam demais por essa energia e acabam entrando em desequilíbrio. E por que a gente precisa cuidar quando a gente está envolvido nesses processos de confronto onde a raiva está em primeiro lugar? Porque uma parte de nós não quer admitir. A nossa postura inadequada, às vezes, ela é complicada para nós. A gente admitir que errou, a gente admitir que precisa mudar, a gente admitir que não tem elementos para superar aquela situação, a gente não deseja fazer isso, a gente não quer fazer isso. É complicado, muitas vezes, para nós dizer que deveria ter agido diferente, deveria ter pensado diferente. E quando a gente pensa dessa maneira, age dessa maneira, significa que o nosso ego, que é um elemento da nossa personalidade, aquele que diz que a gente está sempre certo, que a gente nunca erra, que a gente algo nos atrapalha, esse ego, ele fica precipitado, esse ego, ele toma conta de nós. E se a gente permite que a raiva e o ego se manifestem, muito provavelmente depois lá na frente nós vamos nos arrepender por conta dos procedimentos e das situações inadequadas que nós mesmos criamos e mantivemos. O silêncio diante da perturbação, sem se permitir ser invadido pelos torpedos mentais de quem é o opositor, será sempre recurso útil, pois em seguida, municiado de mais informações, se retoma o diálogo com maior carga de argumentos e enfrentando um dialogador esvaziado. Então, já aconteceu isso comigo também, e acredito com todos, né? Você está diante de uma situação e a outra pessoa se desequilibra, se manifesta com raiva, permite que o seu ego tome conta da situação, aquilo se avoluma e espera que a gente entre, né? Solta torpedos mentais em cima da gente, espera que a gente entre naquela discussão que sempre vai ser infrutífera e a gente opta pelo silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor arma. Então o indivíduo está ali, ele está desequilibrado, ele está falando, ele está vociferando, ele está dizendo coisas, ele está despejando e ele está enraivecido. Deixa eu falar. Não participa daquilo, não entra naquele momento adoecido. O próprio indivíduo vendo o teu silêncio vai se desarmar. Mas eu estou brigando e ele não está brigando. Eu estou brigando e ele não está respondendo. Ele se esvazia, ele se enfraquece. Quando o indivíduo se acalma, você retoma o diálogo. A partir do ponto em que o diálogo foi parado. E como o indivíduo falou durante muito tempo, ele esvaziou, ele se acalmou. É a minha vez de falar. E aí eu tenho argumentos, e aquele indivíduo, como ele já falou, como ele já dialogou, como ele já disse, como ele já extravasou os elementos da raiva dele, agora talvez a conversa seja mais pacífica, mais produtiva. Então, diante de momentos onde a raiva acontece entre um diálogo e outro, às vezes é necessário a gente manter silêncio, esperar o indivíduo se esvaziar e não aceitar aquela carga emocional, aqueles torpedos mentais que o indivíduo coloca em cima da gente, para a gente depois retomar o diálogo quando ele vai ser mais frutífero. Assumir que todos nós somos portadores de defeitos e virtudes, plausíveis de sermos corrigidos, sujeitos a mudanças de humor e comportamento e suscetíveis de contrariedades e distonias, predispõe que a nossa atitude seja mais vigilante e comedida. Então, quando que a gente reage, quando que a raiva muitas vezes toma conta de nós e assume as rédeas da nossa vida? Quando nós imaginamos que nós não possuímos defeitos, quando nós imaginamos que nós temos virtudes suficientes, quando nós imaginamos que não podemos ser corrigidos, quando nós imaginamos
que humor e comportamento suscetível de contrariedade e de distonia não faz parte de nós, a gente entra nesses desequilíbrios. Nós precisamos assumir para nós mesmos, somos evoluídos em certos aspectos, mas outros precisam ser trabalhados. Nós entendemos certas circunstâncias, mas outras estão acima da nossa compreensão. Nós conseguimos nos corrigir sobre certos aspectos, mas outros precisam da nossa interferência ainda. Então a gente precisa se entender como indivíduos em processo de aprendizagem, espíritos em processo de evolução. Nós somos eternos aprendizes, nós não sabemos tudo. Sabemos algumas coisas, compreendemos outras tantas, mas ainda há muito que evoluir e aprender. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de aprendizes, nós vamos percebendo a nossa dimensão espiritual. E gradativamente vamos nos colocando numa condição de humildade. Nós precisamos compreender como estamos para saber aonde desejamos ir e chegar. E a partir daí, nos movimentarmos em situações mais seguras e mais corretas para a nossa vida. Então, se nós imaginamos que não temos mais nada para evoluir, nós vamos ser arrogantes. E a nossa arrogância vai explodir em raiva. Então, precisamos assumir a nossa humildade daqueles que ainda precisam ser corrigidos e evoluir. Ouvir toda proposta com atenção e avaliar com carinho, mesmo que ela seja exposta com irritação e indelicadeza, incorporando-a com sabedoria para o uso em momento valioso, identificando sentimentos negativos para não lhes atribuir valor nem significado. Então, às vezes, nós precisamos ouvir. As pessoas vão vir até nós e elas vão nos expor os seus argumentos e não vai ser bom. Vai ser indelicado e vai ser irritante. Mas nós precisamos ouvir. Às vezes a gente não ouve a outra pessoa. Às vezes a gente não deixa a outra pessoa se expressar. Às vezes a gente não tenta entender o que ela está falando. Então nós precisamos dar esse tempo. Nós precisamos nos colocar nessa condição. A outra pessoa, quando fala, quando se expressa, mesmo que ela esteja fazendo isso de forma equivocada, ela está dizendo para nós alguma coisa. Mas se a gente não ouve, a gente não sabe o que ela disse. Então, a gente precisa ouvir, ter paciência para ouvir. Porque o que nos deixa irritado e o que nos causa problema não é uma árvore que tem no nosso terreno, não é uma pedra que tem no nosso caminho, não é um buraco que há na nossa estrada. O que nos tira do sério é a outra pessoa. Então nós não precisamos dar atenção para a árvore, nós não precisamos dar atenção para o buraco, nós precisamos dar atenção para a pessoa. É ela que nos cobra. É ela que vem até nós com irritação e com indelicadeza. Então precisamos ouvir o outro, ouvir o próximo que está próximo. Porque se a gente ouve, a gente incorpora, a gente sabe. A outra pessoa chega e diz assim, eu tenho medo. Se eu não dou bola, eu não entendo o que ela está me dizendo. Do que ela fala quando ela diz que tem medo? Quando ela fala que tem medo, eu sei o que é medo, porque eu sinto, já senti medo. Então eu tenho como avaliar aquela situação. Eu tenho como avaliar aquele indivíduo, aquela circunstância. Porque eu ouvi. E eu sei do que se trata. Então aquilo vai se incorporar em mim e eu vou ter uma sabedoria. Vai chegar o momento em que eu vou conseguir superar uma situação, ou eu vou entender uma motivação daquele indivíduo, porque eu sei que quando ele faz daquele jeito, ele está sentindo medo. E como eu sei que ele está sentindo medo, eu não vou levar em consideração a irritação e a indelicadeza. Aquela circunstância é como ele reage diante do medo que ele está sentindo. Então, ele me agride,
Ele está nervoso, ele está irado, ele está utilizando mal a raiva dele. Mas eu sei separar a maneira como ele reage daquilo que ele está sentindo. Porque ele me disse, eu estou fazendo assim, mas eu tenho medo. Então você leva em consideração o medo e não o sentimento negativo que você vê, que você sente, o sentimento negativo que te atinge. Ele está agindo com raiva porque ele está com medo, ele está usando uma emoção por causa de uma outra emoção, e isso me atinge, mas eu sei separar. Eu não vou levar em consideração a agressão, a raiva dele em relação a mim, porque eu sei que a motivação é outra. Então, quando a gente ouve, quando a gente incorpora o que o outro está falando, a gente tem atitudes melhores e a gente consegue separar o positivo do negativo. Quando a adoção da raiva acima dos parâmetros for demasiado contínua, devido ao estresse, à ansiedade, à insegurança ou medo, torna-se indispensável uma terapia psicológica para identificar as causas desencadeadoras dos surtos, que tendem a se agravar se não são cuidados. Então, a gente percebe na nossa vida, ou a gente percebe no cotidiano de uma outra pessoa que seja muito próxima da gente, esses aspectos do desequilíbrio motivado pela raiva. Às vezes a gente precisa procurar ajuda das terapias, a gente precisa ir num psicólogo, a gente precisa descobrir o que está desencadeando aquilo, por que a gente age daquela maneira. A gente percebe, a gente sabe que vai dar ruim, mas a gente continua naquele caminho. Por que a gente faz isso? Às vezes um psicólogo consegue escarafunchar dentro de nós mesmos e localizar esses gatilhos, essas circunstâncias que desencadeiam esses surtos. E com o passar do tempo, se a gente não cuida disso, a tendência é se agravar. A tendência é o desequilíbrio aumentar. A tendência é a gente ser mais agressivo em relação às pessoas. A tendência é a gente aumentar os nossos problemas. Então, antes que chegue nesse ponto, às vezes é preciso a gente parar, identificar aquilo como um elemento de desequilíbrio na nossa vida, no nosso processo evolutivo, e colocar um marco inicial de mudança com a ajuda de um profissional. E os profissionais existem, as ciências, as medicinas existem para nos auxiliar. E a gente precisa utilizar isso. A gente precisa colocar essa motivação em nós. Porque nós temos estresse, nós temos ansiedade, nós temos insegurança, nós temos medo. Todos eles gatilhos disparadores. Mas a gente precisa olhar isso tudo como uma circunstância a ser superada e buscar essa ajuda que existe e que nós podemos perfeitamente compreender de forma positiva e mudar utilizando a nossa vontade. Essa psicoterapia remontará aos conflitos que foram gerados na infância ou na juventude por imposição de situações penosas, sem direito à explicação, justificativa ou recusa, vindo a se acumular e explodindo quando algo dispara sua carga penosa e insuperável. Então, às vezes a gente tem lá na nossa infância, e todos nós tivemos infância, todos nós tivemos dificuldades, a gente não compreendia o mundo que nos cercava, os adultos que nos cercavam muitas vezes tinham problemas também, e a gente é educado mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, se a gente teve lá um irmão, um tio, um pai, uma mãe que se motivava muito por esses mecanismos, a gente chega na idade adulta e acha que a forma de agir e de enfrentar o mundo é utilizando a raiva. E a gente está se estabanando, a gente está se desequilibrando, a gente está afastando as pessoas, a gente está entrando em situações deploráveis e continua achando que aquele movimento é fato, que aquilo está certo. Quando a psicoterapia vai mostrar para nós que aquele comportamento lá da infância, lá da juventude, estava equivocado.
Aquele adulto que fez parte da nossa infância e que nos educou daquela maneira, estava agindo de maneira equivocada. E nós aprendemos daquele jeito, mas dá para aprender de um outro jeito. Dá para fazer de uma outra maneira. Porque o objetivo não é vir para cá e sofrer. O objetivo é vir para cá e aprender. Então por que a gente sofre? Por que a gente faz questão de entrar em desequilíbrio? Por que a gente faz questão de sofrer e fazer o outro sofrer? Ou quando o outro sofre e atinge a gente se desequilibra. Quando a gente pode entender o que está acontecendo, evitar perder o equilíbrio e auxiliar aquele que está próximo da gente. Então a gente precisa olhar, a gente precisa buscar esses profissionais e fazer esse resgate do nosso passado. Porque às vezes lá na nossa infância, alguém agia de uma maneira, agora aqui adulto, qualquer pessoa, naquele tom de voz, naquele movimento de mão, naquela postura, naquela frase que usa, dispara na gente as nossas reações e lá vamos nós sofrer e se desequilibrar. Quando é perfeitamente possível entender isso, compreender que é um gatilho, né? Nós vamos acumulando ali as nossas cargas, a gente vai remoendo as coisas, quando alguma coisa dispara, viramos uma represa que se rompe e vai derrubando tudo. Junto com a terapia, a prece, a boa leitura que enriquece a mente, a meditação, o estudo das vivências, o controle e o entendimento das emoções e sentimentos, reabastece as energias e alivia as cargas íntimas, asserenando o espírito e diminuindo as incidências da ira. Então a gente vai lá na terapia, né, aprende, percebe, se compreende, se estuda, se muda, cria elementos novos. Também existem coisas para o nosso espírito. Porque a gente vive só na questão da matéria, mas a matéria também é importante se nós entendermos que ela faz parte do espírito imortal que somos. E a prece, quando a gente faz uma prece, a gente está realizando em nós um estado alterado de consciência. Automaticamente saímos do corpo e nos colocamos numa esfera mais elevada. E nós fazemos isso somente com o nosso espírito. Nós fechamos os olhos, nós entramos em contrição, nós expandimos a nossa consciência para realizar uma prece qualquer que seja. E nós estamos fazendo por nós muito mais do que podemos ver ou perceber ou imaginar, desmerecendo muitas vezes um recurso tão valioso e precioso como é o recurso da prece. A boa leitura nós precisamos ter dentro da nossa mente, nós precisamos enriquecer a nossa mente com boas figuras, com boas imagens, com bons exemplos. Às vezes a gente lê num livro que diante de uma circunstância tal, o indivíduo pensa de tal maneira e toma tal atitude. Isso passa a fazer parte do nosso universo íntimo. E nós, em algum momento, podemos utilizar aquele roteiro de um livro que lemos para nos motivar, para fazer o nosso caminho na nossa vida no mundo material, onde estamos nos processando. Meditar a respeito das coisas, ver o que é, perceber o que é e voltar-se para dentro de si mesmo e perguntar: o que foi que aconteceu? O que é que eu vi? O que é que eu senti? Por que aconteceu dessa maneira? Meditar sobre as coisas. Estudar a nossa vivência, aonde eu estive, como eu estive e o que aconteceu. Poxa, mas isso, o resultado dessa trajetória é um resultado difícil. Eu posso fazer uma nova trajetória, alcançar um resultado melhor? Com toda certeza. Então nós precisamos estudar as nossas vivências. O controle e o entendimento das emoções, dos sentimentos, reabastecer as nossas energias, aliviando essas cargas íntimas e asserenando o nosso espírito, diminuindo esses gatilhos que levam ao nosso desequilíbrio. Quando reprimida nos refolhos do ser, identificar seus sinais e extravasá-la sobre coisas, tais seja uma pilha de lenha para rachar, uma casa para limpar, um saco de pancada lá na academia,
evitar arrojar o desequilíbrio sobre as pessoas, acalmando-se em seguida. Então, às vezes, a gente percebe que está ansioso, a gente percebe que existem energias de desequilíbrio se acumulando em nós. Se a gente não faz nada, é possível que a gente jogue essa energia em cima das pessoas. É possível que a gente perca as estribeiras com alguma circunstância e acabe brigando por alguém, usando a nossa raiva para agredir alguém. Mas se a gente sente essas energias se acumular e faz alguma coisa física, se você vai lá e racha uma pilha de lenha e cada vez que você solta um machado na torinha, você deixa a tua raiva aí junto, você vai se acalmar. Se tem uma casa para limpar ali e você está com raiva, joga a raiva na limpeza. Vai fazer um bem danado. Então a gente observar esses elementos íntimos da raiva em nós e utilizarmos eles para fazer essas coisas, aliviando essa energia, essa tensão, acalmando em nós essas energias da raiva, é bem provável que a gente, no final do dia, se sinta melhor e as coisas que precisavam ser feitas estão todas prontas. E nós não temos mais raiva de nada. Está tudo ali, naquela circunstância que a gente abraçou e desencadeou. A bioenergia curadora do passe é importante tratamento, como fazia o Mestre Jesus sobre aqueles que lhe procuravam. E embora a imensa distância moral que nos separe do Mestre Jesus, todos possuímos energias preciosas que nascem em Deus e que estão à disposição para a nossa cura. Então, nós podemos fazer as nossas orações e solicitar do alto que nos clareie a mente, que nos auxilie a mente, que nos auxilie as nossas tomadas de decisão, que nos clareie o entendimento a respeito das coisas, como elas se processam, para que a gente consiga utilizar essas energias, essas bioenergias que nascem de Deus e que podem nos auxiliar. Que podem nos auxiliar nesse processo de cura das nossas emoções, de entendimento dos nossos processos, autocontrole das reações emocionais, disciplinar a nossa vontade, educar os nossos sentimentos, buscar novos hábitos, sair do mundo que nós estamos vivendo e entrar em mundos mais assertivos, em mundos mais pacificados. Nos relacionarmos com indivíduos que possam nos auxiliar nesses processos. Buscar a ajuda desses profissionais que são preparados para isso. E nos prepararmos para enfrentar tudo isso com o nosso espírito, que é um espírito imortal. Nós podemos sim realizar esses processos em nós e podemos nos melhorar nos processos, fazendo com que a nossa vida não seja tão sobrecarregada, tão cheia de altos e baixos. A gente pode e deve utilizar as energias do bem, as energias da oração, né? A procura do Mestre Jesus, que sempre nos auxilia, e nós podemos ter vidas mais pacíficas e mais produtivas, porque, como já os próprios Espíritos nos orientam, nós estamos aqui para aprender e evoluir e não para sofrer. Se sofremos, é por conta das nossas inconsistências e dos nossos distanciamentos. São alguns apontamentos que Joana de Ângeles nos faz e que com certeza são úteis para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Elevemos o nosso espírito em oração, buscando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais e trabalhadores da Casa Espírita, que nos auxiliam, que nos inspiram e que nos ajudam. Que possamos entender, guardarmos em nós todas as lições que eles nos trazem, e que possamos armazená-las em nosso espírito, de modo a aumentar em nós a nossa compreensão e a nossa sabedoria, de modo a colocar para nós novos sentimentos, novas perspectivas, para que possamos evoluir diante das tarefas que precisamos realizar, sem nos desequilibrarmos e sem nos perdermos no meio do caminho. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele nos ilumine os passos, que assim seja.